Hoje eu vou mostrar para vocês como que você pode investir pelo Nubank nos Estados Unidos, na bolsa americana, de uma forma indireta. Eu já vou explicar para vocês como funciona, mas antes de mostrar em detalhes, mostrar comprando aqui na prática, quais as disponibilidades, as opções que você tem de investir nos Estados Unidos dentro do Nubank, eu queria deixar bem claro que eu não tenho parceria com nenhuma corretora, não tenho ganho com nenhuma delas e não vou deixar link aqui na descrição. Precisa abrir conta no Nubank ou etc. Aqui, o que eu prezo nesse canal é abra conta na melhor corretora para você. Mas eu, de vez em quando, vou trazendo esse compilado aqui de corretoras uma a uma, né? Porque eu sei que tem gente que gosta de investir pelo Nubank, tem gente que gosta de investir pelo Banco Inter, pela Avenue, então eu vou trazendo uma de cada, assim quem investe naquela corretora sabe em detalhes como funciona. E se você gosta de investir no exterior ou quer começar a investir no exterior, ter uma exposição em dólar, mesmo que indiretamente, e quer fazer isso pelo Nubank, esse vídeo é para você. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês dentro do Nubank quais são as opções que você tem e vou detalhar cada uma delas. Quando você entra no Nubank, você vai ter que entrar na parte aqui de investimentos, né? Na parte de investir. E aí você vai ter vários tipos de investimento que hoje o Nubank disponibiliza: fundo imobiliário, ETFs, fundos de investimento. E o que eu vou mostrar para vocês agora primeiro é o Ações Globais BDRs, tá? Que tem aqui algumas ações da Apple, da Amazon, Microsoft, Coca-Cola. Tem várias interessantes, né? E vou explicar para vocês como funcionam esses BDRs, porque é legal deixar claro para vocês a diferença de investir por BDR e investir diretamente nos Estados Unidos. E aí você vai ver aqui que você tem a opção da Apple aqui, né? Comprar ações da Apple em si por R$65 cada ação, né? Que é um BDR na verdade. E você pode fazer a compra aqui. Normalmente eu já mostro isso para vocês. Mas antes, deixa eu explicar aqui qual que é a diferença de você investir por esses BDRs dentro do Nubank ou investir diretamente nos Estados Unidos. Primeiro, para vocês entenderem a BDR como ela funciona. Vocês viram ali a ação da Apple, que estava como a APL 34, se eu não me engano. Então, o que acontece? Basicamente, existem as ações da Apple lá nos Estados Unidos, na bolsa americana, e ela vai ser comprada por um banco aqui no Brasil, por exemplo. Então, o Itaú vai comprar as ações da Apple lá nos Estados Unidos, manter em custódia, manter lá nos Estados Unidos e gerar certificados de depósito, que é o que a gente chama de BDR, que estão atrelados a essas ações que eles têm lá em custódia nos Estados Unidos. Então, quando você for comprar um BDR, que é isso que tem disponível hoje no Nubank, eles não disponibilizam você investir diretamente na Apple, só por BDR, você basicamente está comprando um papel que te garante as ações da Apple lá nos Estados Unidos, mas você vai estar investindo em reais e a valorização e desvalorização do dólar também é impactado diretamente no preço aqui que você negocia a Apple. Isso porque o valor está em real. Então, como a Apple, a ação americana é em dólar, se o dólar sobe, a ação da Apple fica mais cara aqui no Brasil. Então, você, de certa forma, sim, você ganha com a valorização e desvalorização do dólar de forma direta ali no preço e também com a valorização e desvalorização do preço da Apple. Um pouco diferente dos Estados Unidos, né? Porque se você for investir diretamente na Apple lá nos Estados Unidos, você vai comprar em dólar, investir em dólar, e aí você vai ter só a variação do preço dela, né? Subindo ou caindo se ela for valorizar ou não. Aqui no Brasil tem a relação do câmbio e da valorização dela. Então vamos supor que a Apple valorizou absurdos num dia, mas o câmbio, ou seja, o real, desvalorizou demais em relação ao dólar. E aí o que vai acontecer aqui? Você vai talvez perder dinheiro, né? Porque se o dólar desvalorizar mais do que você ganhou com a ação, isso vai bater ali para ver qual que vai ser o nível que você vai chegar de desvalorização ou valorização em cima daquela BDR. Então o BDR é isso. Ele vai ser negociado ali na B3, na Bolsa Brasileira, esse título que garante as ações americanas, né, que são compradas por esse banco, e você investe nelas. E aí você recebe também dividendos, você recebe também tudo que você tem direito, mas com algumas diferenças. Então aqui só para vocês entenderem uma relação de comparação, tá? Então quando você está comprando BDR, você está comprando elas no Brasil, então o seu dinheiro não está nos Estados Unidos, mesmo que você esteja comprando Apple, tá? Isso é muito importante ser falado, porque muita gente fala, pô, e se congelarem meu dinheiro aqui no Brasil? As BDRs, elas, entre aspas, seriam congeladas com mais facilidade do que você deixar seu dinheiro lá nos Estados Unidos em dólar, tá? Então você investe por Brasil em real e nos Estados Unidos você investe em dólar e tá na jurisdição americana. Um ponto importante que, assim, tem que ser considerado aqui também é que as BDRs, elas têm hoje 840. Então, lembra que eu mostrei para vocês ali exatamente isso, né? Que você tem as ações que um banco compra. Então, você tem 800 ações disponíveis, BDRs disponíveis para você comprar aqui no Brasil. Mas se você for olhar
olhar nos Estados Unidos, a gente tem mais de 5 mil ações. Então, nem todas as ações que estão sendo negociadas diretamente lá na Bolsa Americana estão aqui disponíveis para vocês em forma de BDRs, tá? E aí já é um grande diferencial que você tem que saber. Vai ter muita ação que talvez você queira investir, não vai ter em BDR e você vai perder a sua oportunidade. Então, aí vai de cada um. Não tô dizendo que BDR é a pior coisa do mundo. É uma forma de você diversificar seus investimentos, principalmente se você gosta do Nubank. Mas, se você já tem um pouco mais de conhecimento, quer investir em dólar, aí é melhor você investir diretamente. A gente tem aqui um imposto sobre dividendos, então mesmo que a Apple pague dividendos, você vai receber nos Estados Unidos e você vai receber aqui no Brasil, só que em real. Só que vai ser descontado os 30% sobre os dividendos, que é algo comum, já é tributado lá fora. Eles depositam líquido na sua conta já sem esses 30%, então você não precisa correr atrás de nada. E aqui no Brasil é a mesma coisa, só que ao invés de você receber em dólar, você recebe em real. Um diferencial é que aqui as BDRs, elas cobram às vezes um valor um pouco a mais em cima desses dividendos que elas vão te pagar, tá? E aí vai depender do banco que tá fazendo a custódia dessas ações lá nos Estados Unidos. Então, muitas BDRs aqui vão te cobrar 3% a mais ao pagar esse dividendo, né? Meio como se fosse ali uma forma de eles rentabilizarem isso. E quando você investe numa ação lá nos Estados Unidos diretamente, não existe essa de ter um imposto a mais que você paga dos 30%. Então, aqui já é um pequeno problema que também tem que ser considerado. E quando você tiver lucro, tanto com as ações americanas ou tanto com as BDRs, você vai pagar 15% sobre o ganho de capital, tá? Então, se é BDR ou se é ação direto, você vai pagar o mesmo percentual sobre o lucro. E uma outra diferença grotesca, assim, grande que a gente tem também é em questão de fracionados, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, quando a gente for comprar uma BDR no Nubank, você só pode comprar quantidades de 1, 2, 3, 10, 20, você não pode comprar quebrados. Nos Estados Unidos, quando você investe diretamente por lá, você pode comprar 1,1, 0,5. Então, às vezes, pode ser que tenha uma BDR que custe R$1.000, né? Aqui no Brasil. E aí, se você não tem R$1.000, você não consegue comprar aquela empresa em si. Já nos Estados Unidos, se uma empresa custa $1.000, vamos supor, você consegue comprar $20 dela, porque você consegue fracionar, tá? E isso não é possível aqui no Brasil. E além disso, a gente tem uma grande diferença também em questão de liquidez, né? Negociação. O quanto tem disponível no mercado para você negociar. Isso é algo importante a ser levado em consideração, principalmente se você vai querer realmente crescer seu patrimônio investindo nos Estados Unidos ou em BDRs. Mas eu queria mostrar para vocês uma comparação real de uma BDR e uma ação nos Estados Unidos, para vocês entenderem a quantidade de volume que a gente tem de diferença. Por exemplo, se a gente pegar uma ação aqui famosa, tá? Netflix, que tem BDR no Brasil com NFLX34, você recebe dividendos, recebe com a valorização normal. A BDR aqui no Brasil custa R$118. Então, com R$118 você já consegue ter ações da Netflix, só que aqui no Brasil, né? E ela negocia aqui por dia 4,5 milhões de reais, tá? O que não é muita coisa. Se você parar pra pensar, tem gente aí que tem 10 milhões de reais só no Netflix. E aí vai ter uma dificuldade de vender as ações aqui, as BDRs no Brasil. E aí, se a gente for comparar lá nos Estados Unidos, né, a ação da Netflix mesmo, negociada na Bolsa Americana, a gente vê aqui que ela tem 3.200.000 negociações de ações dela por dia. Se você multiplicar aí por $1.000 cada ação, a gente chega aí a mais de 3 bilhões de dólares em negociação por dia da Netflix na Bolsa Americana. Então é uma diferença brutal, né? E eu tô falando de 3 bilhões de dólares e não de reais em relação ao que é negociado aqui no Brasil. Então as BDRs têm esse pequeno problema, tá? Se você for montar um patrimônio muito grande, lá na frente para você sair, talvez você tenha alguma dificuldade em relação ao preço que você for vender no mercado, tá? Porque o mercado brasileiro é melhor, então você nicha muito quem negocia as BDRs aqui no Brasil, tá? E aí é diferente de você negociar diretamente no mercado americano por conta dessa grande liquidez que você tem lá, a facilidade de vender e comprar. Bom, então entendido a diferença dos BDRs e ações americanas, aqui no Nubank em si a gente tem as BDRs. Então eu tenho, por exemplo, a Apple aqui, que eu posso comprar a ação dela, ou você pode pesquisar qualquer outra ação. Por exemplo, a Costco, não sei se vocês conhecem, é um supermercado lá nos Estados Unidos, ela tem ação aqui também. Então ela vai custar aqui R$150 cada ação dessa Costco, que é um supermercado bem legal, uma ação bem interessante. E aí para comprar não muda muito em relação a como você compra as ações do Brasil. Você vai vir aqui em comprar, e aí você pode falar se você quer comprar pelo valor de mercado, né, que é o valor que ela está sendo negociada, ou pelo valor desejado, que aí você escolhe o valor que você gostaria de pagar por ação, tá? Você escolhe a quantidade de ações que você quer comprar, então eu quero comprar uma ação, quero comprar duas, ele vai somando aqui embaixo o total estimado, que é basicamente a multiplicação do preço atual da ação vezes a quantidade que você está comprando. Eu vou mostrar aqui com da Apple para vocês verem o próximo passo, né? Então vamos supor que eu quero comprar uma BDR da Apple, eu vou vir aqui em seguida, e aí ele me mostra um resumo antes de eu continuar a compra. Então, por exemplo, eu estaria comprando
comprando uma BDR da Apple, né, que custa R$66, ele vai ter uma taxa da bolsa aqui de 0,03 cents de real, que é quase nada. O Nubank não cobra a taxa de corretagem para você comprar BDR, que é interessante. E aí, basicamente, se eu continuar aqui, eu vou comprar uma BDR para minha carteira. Então, já vou ter exposição na Apple, só que de forma indireta, né? Comprando um papel que está com relação com custódia das ações lá nos Estados Unidos. Isso é bem importante deixar claro. Você não está investindo diretamente na Apple, mas você está tendo a volatilidade dela. Se ela valorizar bastante, você vai ganhar dinheiro. E para quem não quer investir nos Estados Unidos, em dólar, etc., é uma alternativa. E a segunda forma que você tem de investir indiretamente nos Estados Unidos, aqui pelo Nubank, é pelos ETFs, tá? Então, se eu for aqui em ETFs, a gente tem ETFs como o IVVB11, né? Um dos mais famosos, que ele vai comprar um outro ETF na Bolsa Americana. Então, ele compra um ETF nos Estados Unidos, que chama IVV, e ele vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o S&P 500, né? Que é a Bolsa Americana, é o mais famoso, é um investimento que quase todo mundo investe quando vai investir em dólar lá nos Estados Unidos. Então, custa R$400 cada cota desse ETF, né? Um ETF, ele é como se fosse um fundo de investimento, onde ele tem várias ações ali dentro. Só que ele é negociado aqui em bolsa para você poder comprar. Então, é uma forma de você diversificar a sua carteira de uma forma sem precisar ficar comprando vários ativos. Aqui, comprando só o IVVB11, você vai estar comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que inclui Microsoft, Apple, Disney e várias outras aí que você pode imaginar. E aí, a forma de comprar os ETFs aqui também funciona da mesma forma que os BDRs, tá? Você coloca a quantidade que você quer comprar e aí você vai seguindo os próximos passos e aí você pode comprar esses ETFs em si. Agora, falando um pouquinho mais dos ETFs, para vocês terem uma comparação, né? Pô, quero investir em ETFs do Brasil que investem nos Estados Unidos e ou investir lá nos Estados Unidos diretamente. Qual que é a grande diferença? Primeira delas, vamos pegar aqui o caso desse que eu mostrei para vocês, que é o IVVB11. Então, o IVVB11, ele é negociado no Brasil, então a jurisdição é brasileira, tá? Você não vai estar com nada lá nos Estados Unidos, nem em dólar. Se você investir no IVV, que é o ETF que esse IVVB11 compra, né? Ele vai lá na Bolsa Americana e compra esse ETF. Tá? Então você pode comprar esse ETF diretamente na Bolsa Americana e aí a jurisdição vai ser em dólar e nos Estados Unidos, tá? Isso já muda bastante. Os ETFs aqui no Brasil, eles não pagam dividendos, tá? E lá nos Estados Unidos paga. Aqui no Brasil ele reinveste no próprio ETF, o que é interessante para quem investe no longo prazo, né? Mas para quem gosta de renda passiva, investir nos Estados Unidos em ETF é melhor, porque você recebe os dólares na sua conta caindo e você pode utilizar da melhor forma possível, né? Seja utilizar no cartão Bank Internacional, seja reinvestir no próprio ETF, da forma que você achar melhor. Então esse já é um grande diferencial. O imposto sobre dividendo é colocado aqui, então é 30% tanto investir diretamente ou pelo IVVB11. A taxa de administração é algo bem diferente, né? Os ETFs, eles cobram uma taxa de administração, que ela é anual, para manter ali as pessoas que estão atrás desse fundo e também ganhar um dinheiro, né? Só que o IVVB11, ele vai lá nos Estados Unidos e compra o IVV. Então, além da taxa de administração desse ETF que ele paga quando ele compra lá, ele cobra aqui um pouco a mais. Então ele cobra 0,23% ao ano, que não é muita coisa, mas se comparado com o ETF que ele compra lá nos Estados Unidos, é 0,03%. Então você investir lá fora, além de estar em dólar nos Estados Unidos, você paga muito menos taxas do que aqui no Brasil. Tá? Em relação ao imposto que você paga sobre o lucro, é a mesma coisa, tá? 15% em ambos, em cima do ganho de capital que você tem desses ETFs em si, tá? E não dá para você comprar ETF fracionado aqui no Brasil. Então, no caso do IVVB11 que eu mostrei para vocês, que tá R$400, se você tiver R$200 e quiser comprar ele, você não consegue. Você tem que ter R$400 ou 800 e assim vai indo, né? Porque são quantidades inteiras. Nos Estados Unidos, você consegue comprar fracionado. Então, dá para você comprar 0,1, sei lá, $20 do IVV. Então, esse também já é um diferencial que você tem que saber. E até para mostrar para vocês, eu separei aqui uma lista dos principais ETFs hoje que a gente tem na B3, que tem no Nubank, que são relacionados a investimentos internacionais. Então, por exemplo, esses dois aqui são bem famosos, que eles compram as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? E aí aqui eu coloquei o quanto tem de volume de negociação, né, diário, e aqui o quanto tem de patrimônio cada um desses ETFs, tá? E a taxa que cada um deles cobram. Então você vê que são taxas aí de 0,3, 0,4, 0,5. É muito mais barato que um fundo de investimento em si, né? Então pode ser uma alternativa para quem quer dolarizar de uma forma abrasileirada, né? Sem colocar o dinheiro lá fora
de fato. E aí você tem alguns ETFs, por exemplo, esse é muito legal, que é o NASD11. Ele compra as 100 maiores empresas de tecnologia. Tem aí 10 milhões de negociação por dia, não é muita coisa, tá? Eu tô falando isso porque dependendo do patrimônio que você vai construir, você não vai conseguir negociar muito bem aqui BDR. Então se você tem aí já mais de 2 milhões de patrimônio, eu super recomendo você investir diretamente nos Estados Unidos, tá? Comprar dólar. Agora, se você tem um patrimônio mais baixo, tá começando agora, tá chegando nos seus primeiros 100 mil, 500 mil, vale muito a pena, eventualmente, você começar por BDR se você gosta do Nubank e ainda tá com dificuldade de investir no exterior, que, pelo contrário, hoje é até bem simples de investir lá fora. E aí você tem vários outros ETFs aqui, alguns que investem na China, alguns que investem na Europa, Ásia, a gente tem algumas que compram as 3 mil empresas de tecnologia dos Estados Unidos, uma que investe no mundo inteiro, e aí você tem uma diversificação gigantesca. E para mostrar para vocês aqui, no próprio Nubank, você pode também pesquisar aqui por um ETF. Então vamos supor, eu vou pesquisar o NASD11, que é aquele que compra as 100 maiores empresas de tecnologia, ó. Ele tá aqui, custa R$17 cada cota, bem barato por sinal. Você vai estar ganhando junto com as 100 maiores empresas de tecnologia, mais a valorização ou desvalorização do dólar, tá? Tá tudo aqui no preço já. Então, aqui você consegue comprar da mesma forma que uma ação. Então, quero comprar um ETF das 100 maiores empresas de tecnologia. Vem aqui em e aí você continua aqui, confirma, né? Não tem taxa de corretagem para ETF internacional também no Nubank e você consegue comprar, tá? Então, é uma forma também de você dolarizar sem precisar ficar comprando uma ação específica ali de BDR, né? Porque mesmo que você compre uma BDR, que não é uma ação direto nos Estados Unidos, você tem que saber se aquela empresa ela vai crescer, se ela tem expectativas boas, né? Qual que é a situação de números atuais dela, não é só comprar por comprar, né? Então o ETF acaba sendo mais interessante para pessoas que não querem ficar buscando, pesquisando muito. Investe aqui no S&P 500, nas 100 maiores empresas de tecnologia, em ETFs aqui, comprar 2 ETFs já está um pouco diversificado. Então acho que dessa forma fica bem claro como que você pode investir indiretamente nos Estados Unidos pelo Nubank, das duas formas mais fáceis e conhecidas hoje que a gente tem no mercado. E se você tem interesse em investir diretamente nos Estados Unidos, vai 2 dicas aqui para vocês. Aqui no meu canal tem diversos conteúdos só com investimento no exterior para você brasileiro ou que fala em português. Mesmo que você more nos Estados Unidos, more na Europa ou more principalmente no Brasil, aqui no meu canal você tem vários vídeos gratuitos aí para aprender a investir nos Estados Unidos de forma direta. Hoje existem várias corretoras aqui no Brasil que disponibilizam esse acesso direto para você comprar dólar e investir, e eu explico tudo aqui para vocês. E se você já tem um patrimônio um pouco mais elevado, quer investir diretamente nos Estados Unidos, a gente tem a consultoria Dollarame, tá? Então, Léo, quero investir diretamente nos Estados Unidos e quero um aconselhamento de vocês para montar uma carteira para mim, de acordo com o meu perfil, objetivo, acompanhamento. Aí você vem para nossa consultoria, que é focada no internacional, e a gente te ajuda com tudo que você precisar. E aí, para isso, eu vou deixar um QR Code aqui em cima e um link na descrição com um formulário para vocês preencherem, leva menos de 1 minuto. Se você tiver interesse na consultoria, que a gente vai te chamar para uma reunião gratuita para tirar todas as suas dúvidas e explicar em detalhes como funciona a consultoria, e aí você vê se é para você ou não. Então, se inscreve aqui, é de graça, você pode participar, ver se faz sentido ou não. E se você já quer esse direcionamento de quais ações e ETFs você tem que comprar, a consultoria é a melhor coisa que você pode fazer hoje. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo, se eu devo continuar fazendo agora de outras corretoras, se você investe pelo Nubank ou não, se você compra BDR ou compra diretamente nos Estados Unidos, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a curtida e se inscreva no canal se você quer dolarizar em 2025, tá? Meu canal é com foco 100% no exterior. A gente se vê no próximo vídeo, grande abraço, valeu, até mais!